É isso. Deus te levantou, é para confundir mesmo. É para confundir o povo. É para confundir as pessoas que não acreditaram em você. É para confundir. Deixa esse povo ficar confuso. Deixa esse povo ficar confuso. E aí, gente, tem uma pessoa maravilhosa dentro dessa história também que eu quero contar aqui para vocês. Que Deus ministrou muito no meu coração. Mardoqueu. A Bíblia fala que Mardoqueu, ele que adotou a Radassa. Ele que adotou a Radassa e cuidou dela como pai, que cuidou dela como tio, que cuidou dela como irmão, que cuidou dela. E Mardoqueu aqui, ele foi a figura de uma pessoa da qual Deus levanta na sua vida, que às vezes você pensa assim, eu não preciso, mas você precisa. Porque às vezes a pessoa que a gente acha que a gente precisa, que é o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, Deus está falando, não. Não é desses que eu estou te falando. Esses que você acha que você precisa, se é que você me entende, em nome de Jesus, entenda o contexto da história. Deus levantou um Mardoqueu para Radassa. E Deus vai levantar um Mardoqueu na tua vida também. Sabe quem é esse Mardoqueu? É aquele que cuida de você, é aquele que te orienta, aquele que intercede por você, é o seu discipulador, é o seu líder, que te aconselha. Esse é o Mardoqueu que Deus levantou na sua vida. Eita, que Mardoqueu maravilhoso é esse! Que cuidou, que adotou ela, que falou, vem para cá, vem para perto, eu vou cuidar de você. Esse é o Mardoqueu. Eu tenho alegria de ter um Mardoqueu na minha vida. Um dia um Mardoqueu olhou para mim, o meu pastor, e falou, eu acredito no chamado, no propósito. É a pessoa que ora por mim, que intercede por mim, que me aconselha, que me instrui, que me levanta, que chora comigo, que me ajuda. Esse é o Mardoqueu. E às vezes a gente fica lá atrás olhando. Ah, o meu pai. Ah, a minha mãe. Mas Deus levantou o Mardoqueu. E se você não tem o Mardoqueu, Deus vai levantar, amém? Deus vai levantar. Quem que é o Mardoqueu aqui? Gente, desse jeito? Não, quem que é o Mardoqueu aí na sua vida? Mardoqueu, eu já falei, é aquele que vai te impulsionar para o seu destino. Vai te impulsionar. Gente, coisa maravilhosa é isso. É isso. Ele empurrou ela para a realeza. O Mardoqueu empurrou ela para o destino profético dela. É isso que o Mardoqueu faz. O Mardoqueu faz isso na sua vida. Ele não se importa com a sua origem. Ele te adota, ele te acolhe, ele te instrui, ele ora por você e ele te empurra assim, ó, para você viver o propósito. Amém, gente? Até eu queria um desse, eu tenho, glória a Deus por isso. Se você não tem, você tem que orar para você ter. A Bíblia diz lá em Salmo 68:6, Deus faz com que o solitário viva em família. Em família, em família, em família, em família, em família. E aí, gente, a Bíblia diz assim, ó, Esther capítulo 2, no verso 9, que a Esther, ela agradou o rei e ele a favoreceu. E ele a favoreceu. Ele logo providenciou tratamento de beleza e comida especial. Gente, as mulheres tinham que ficar ali 1 ano antes de chegar na presença do rei. Eita coisa maravilhosa, ficar 1 ano no salão de beleza, só sendo cuidada. Ah, coisa maravilhosa, né? Tem gente que fala que não gosta de bajulação. Eita, mas coisa boa é alguém fazendo massagem na cabeça, escovendo o cabelo, fazendo maquiagem, fazendo massagem nos pés. Ah, coisa boa, né, gente? Vamos lá, quem é que não gosta aqui? Ah, é verdade. Quem fala que não gosta, rapaz, é estranho demais, né? Porque a gente gosta, né? Quem são as mulheres que gostam? Eita, coisa boa, né? Imagina, 24 horas no spa. Eita, gente. Olha, os maridos hoje podiam dar para as esposas, não é verdade? É um dia propício para isso. É um dia propício para isso, para os maridos dar para as esposas. Um dia no spa, um dia no massagista, não é verdade? Né? Na manicure, na pedicure. Eita, coisa boa demais. É, gente. Isso que é rei, né? Isso que é rei, 1 ano. Coisa maravilhosa, gente. E aí, ele fez isso com a Esther também. E o mais lindo é que ele se agradou dela. E ele a favoreceu. Então, quando o rei se agradar de você, ele vai te favorecer. Quando o rei se agradar de você, ele vai te favorecer. E como que nós agradamos a Deus? Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então agrade a Deus com fé. Que hoje seu coração se encha de fé.
e que o favor dele seja derramado sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família, sobre o seu coração, em nome de Jesus. E aí, olha só que coisa maravilhosa também. No versículo 10 aqui de Esther, capítulo 2, diz assim: Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Então Mardoqueu falou assim, ó, shh, shh, fica quietinha, não fala nada, não fala nada. E a pergunta é, quantas vezes nós temos falado na hora errada, para a pessoa errada, no momento errado? Então Mardoqueu instruiu aqui ela, falou, shh, fica quietinha, fica quietinha. Até a Bíblia diz, ó, que o tolo, quando ele fica calado, ele se passa por sábio. Ele se passa por sábio. Então, não sai contando segredos da sua vida para todo mundo. Tem gente que não é próxima, tem gente que não tem maturidade para ouvir aquilo que você tem para falar. Então, ó, não é para todo mundo que você tem que falar tudo da tua vida. Guarde segredo. Vira uma pessoa do seu lado e fala assim, guarda segredo. Guarda segredo! Guarda segredo! Não sai falando tudo da sua vida para as pessoas. Porque, gente, isso daqui é uma observação. Isso daqui é uma coisa pequena, essa instrução. E às vezes a gente recebe instruções pequenas e às vezes a gente não dá valor. Então, o nosso coração precisa estar alinhado em obediência com o Senhor. Nas coisas grandes e principalmente, gente, nas coisas pequenas. Que parece que as coisas pequenas não vão fazer diferença na nossa vida. Mas que instrução pequena você tem recebido e às vezes você não tem cumprido, você não tem obedecido. Então são pequenos detalhes. Deus trabalha nos pequenos detalhes. Nos pequenos, que a gente seja encontrado obediente. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:7, há tempo de ficar calado e há tempo de falar. E aí eu quero dizer outra coisa, gente, dentro disso, que Deus escolhe os improváveis. Deus escolheu Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Mas Deus o escolheu. Deus escolheu José. E José, ele era escravo. E ele levantou José como governador de todo o Egito. Olha onde o Senhor colocou ele. Mas ele era um escravo. Deus escolheu Moisés, que ele era um assassino fugitivo e se tornou o libertador de todo o povo de Deus. Então, não subestime quem você é. Do seu lado hoje pode estar sentado um futuro governante de Haiti, um futuro governante de Mir, pode estar sentado do seu lado um futuro prefeito da cidade. Diga amém, gente. Porque olha aqui, gente, José era estrangeiro na terra dele. Era estrangeiro. Radassa era estrangeira no lugar onde o Senhor colocou. Acredite que Deus pode fazer muito mais do que você pede e imagina. Acredite que no nosso meio pode ter essas pessoas, que os nossos filhos se tornarão essas pessoas, os médicos da cidade, os advogados da cidade, os empresários da cidade. Amém por isso? Creia nisso e profetize sobre isso. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel também no muito. Glória a Deus, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo devido. Amém por isso? Coisa maravilhosa, olha só, no versículo 20, agora vai para o 20 aí, ó. 2:20, está dizendo assim, ó, Esther havia mantido o segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Algo que a rainha Esther, que é a Radassa, não perdeu aqui, gente, foi a humildade. Mesmo ela se tornando uma rainha, ela continuou ouvindo as instruções de Mardoqueu. Ela não esqueceu de quem Mardoqueu era. Ela chegou à posição de rainha, mas o orgulho não entrou no coração dela. Então você vai crescer muito, amém?
Porque a Bíblia diz que os discípulos farão coisas maiores. Os discípulos farão obras maiores. E vocês vão fazer obras maiores. Vocês vão fazer obras maiores. Coisas maiores vocês vão fazer. Amém? Mas o orgulho não vai entrar no seu coração. A humildade vai prevalecer, assim como prevaleceu no coração da rainha Esther. Ela continuou ainda sendo uma mulher submissa, uma mulher obediente, porque ela sabia de quem vinham os conselhos. Amém por isso? Coisa maravilhosa, né? Depois no 21, vamos para o 21 aqui, ó. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Então tinha duas pessoas ali, dois oficiais do rei que estavam ali, ó, tramando para matar o próprio rei. Pensa numa coisa doida, não é não, Duda? Aí Mardoqueu ouviu aquilo ali. E ele imediatamente foi falar com a rainha. Foi falar com a rainha e falou, olha só, tem gente tramando aqui contra a vida do rei. Querem matar a vida do rei. E aí a rainha foi falar com o rei. E aí a Bíblia está falando aqui, ó, no último versículo 23, no final está dizendo, tudo isso foi escrito nos registros históricos da presença do rei. Então, isso tudo foi registrado. Como tudo que você tem feito, todos os bens que você tem feito, as obras que você tem feito, tudo que você tem feito para o Senhor está sendo registrado. Tudo está sendo registrado no livro do rei. Tudo que você já fez, tudo que você está fazendo, tudo que você vai fazer, vai ficar registrado no livro do rei. Sabe por quê? Porque Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Deus não se esquecerá do trabalho de vocês. Deus, Ele é fiel. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fez, no tempo certo você vai colher. Você vai colher. Não se canse de fazer o bem. É isso que a Bíblia diz. Não se canse de fazer o bem em nome de Jesus. E aí, olha só. Terceiro aqui, ó. Deus transforma ataques em livramento. E aqui é o Mardoqueu, né, o primo de Esther. E ele era da tribo de Benjamim. E aí, essa história que eu já contei, que eles conspiravam. E olha aqui, ó, Ramã, gente. Ramã, ele é o papel do inimigo. E ele é um amalequita. Quando você vai ver as histórias bíblicas, você vai ver que os amalequitas é um povo que odeia o povo de Deus. Desde muito tempo atrás, de muitos anos atrás, eles odiavam os judeus, eles queriam exterminar o povo de Deus, como até hoje, gente. A gente tem ainda inimigos também querendo destruir a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o nosso propósito, o nosso ministério. Mas hoje Ramã vai cair em nome de Jesus. Ramã vai cair em nome de Jesus. Porque todo inimigo que se levanta contra a nossa vida, ele cai. Amém? E olha só. Esther 3:13. Esther 3:13. Está dizendo assim. Está vendo ali, eu mostrei para vocês Mardoqueu. Mardoqueu, ele ficou sabendo ali da história dos oficiais, que eles queriam matar o rei, foi e contou para a rainha contou para o rei, foi anotado no seu livro, no livro de crônicas. Mais para frente, Ramã, aqui, deixa eu colocar a vida aqui ele de novo. Ramã, ele queria, gente, o poder, ele queria, né, ser o soberano ali. E aí ele pega, né, ele se tornou grande dentro desse império, do Império Persa, e ele queria que todo mundo se prostrasse diante dele. Na hora que ele passasse, ele queria que todo mundo se prostrasse. Mas aí, Mardoqueu, ele não se prostrava diante do rei. E aí, o rei ficou furioso e ficou indignado. Achou ruim com Mardoqueu. E aí, ele ficou com tanta raiva que chegou diante do rei e pediu lá que, primeiro assim, que ele dá uma observação, que é algo que, dentro da Bíblia, assim, eu falei, uau, isso aqui saltou no meu coração. Ele falou assim para o rei, rei, tem um povo que é diferente. Eles têm outros costumes que não são os nossos. Porque aquele povo era um povo pagão, era um povo idólatra, era um povo perverso, era um povo maligno. E aí ele chega diante do rei e ele fala assim, rei, tem um povo aqui que tem outros costumes. Tem um povo aqui que um povo é diferente. Então eu falei, uau! Que a gente seja encontrado como diferente no meio dessa sociedade, gente. E aí ele falou assim, esse povo é diferente. Olha, eu quero que esse povo seja exterminado, seja aniquilado, seja destruído, seja derrubado.
tudo mais. Aí o rei pega e fala assim, toque, ó, pega aqui o anel, escreve aí a carta, pode fazer tudo que você quiser fazer e vamos matar esse povo. E ainda ele pega assim, ó, o Mardoqueu, ele pega assim, ele fala assim, vou dar dinheiro ainda para ajudar a matar esse povo. Falei, meu Deus do céu, esse cara aí tava com sangue nos olhos. Sangue nos olhos, faca na caveira. Tava ali querendo matar mesmo. E aí o rei fala assim, não precisa desse dinheiro não, mas pode mandar matar todo mundo desse povo. E aí é quando chega aqui esse versículo, acompanha comigo, tá bom? Vamos lá. Esther 3:13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, no único dia, o 13º do dia 10º do segundo mês, o mês de Adar, o de saquear os seus bens. E aí eu fui estudar essa época. Falei, meu Deus, que época que é essa? Sabe que época que é essa? Final de fevereiro, começo de março. Final de fevereiro, começo de março. Quando que começou as guerras ali? Israel, Estados Unidos, Irã. Final de fevereiro, começo de março. Falei, meu Deus, se eu soubesse, tinha falado pro meu marido, amor, não vai não, porque isso aqui está na Bíblia. Olha aqui, ó. Tá escrito aqui, amorzão, que nessa época vai ter guerra. Já tá escrito, rapaz. E ainda comentei com ele mesmo. Falei, amor, estava escrito já, amor. Passamos batido nesse. Porque quem lê isso aqui, ó. Que dia que é isso aqui que a gente não sabe? Que dia que é isso aqui, ó? Não sabe. Mas quando você vai estudar, você pega uma Bíblia, você pega outra, você pega os estudos, você começa a ver? Fevereiro e março. Falei, meu Deus, tá vendo? Tem coisa que está oculta. Tem que pedir para o Senhor, revela, porque está oculto isso aqui. E me revela seus mistérios. Fui ver, fui estudar. 2024, 2025 e 2026. Todos esses 3 anos foram guerras nas mesmas datas. Todos os anos, eles já estão assim, ó, eles fazem guerra nessa época. Contra o povo de Deus. Eu falei para ele, amor, quando a gente for ver da próxima vez a agenda, não vai viajar nessa data não. Essa data não. Falei para ele. Você entendeu, gente? Mas, graças a Deus que o Senhor deu vitória, né? Glória a Deus por isso. Aí tá, deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Aí tá, diante disso, quando Mardoqueu fica sabendo que o povo de Deus vai ser exterminado, o povo de Deus vai ser morto, ele pega, rasga suas vestes, coloca roupa de pano de saco, cobre a cabeça de cinza, sai chorando, gritando e lamentando no meio da rua. Porque, gente, imagina a gente ficar sabendo aqui no Japão, vou dar um exemplo. Todos os brasileiros vão ser mortos. Todos os cristãos vão ser mortos. Gente, não é algo que é para a gente rasgar as nossas roupas, rasgar nossas vestes e sair chorando e lamentando? E aí, Mardoqueu estava desse jeito. E aí o povo, né, do palácio viu que Mardoqueu estava desse jeito, foi contar para a rainha Esther, porque, gente, rádio peão roda rápido, né? Chegaram na rainha Esther e falaram, ó, o seu primo lá, tá lá com roupa de pano de saco. E aí a rainha, sem estar ligada nas coisas, falou, manda roupas lá para ele. Aí, é lógico que Mardoqueu falou, não quero roupa, não é isso que eu quero, né? Não vou vestir roupa nenhuma, não. Eu quero que você fale para ela lá, e aí um foi dando recado para o outro. Eu quero que você fale lá para ela que o povo vai ser exterminado, o povo vai ser aniquilado. E não pense você não que você está fora disso, porque você é judia. Aí, mandou-lhe dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então lembra que eu falei que tem momento para se calar, mas tem momento que a gente deve falar. Tem momento que a gente precisa falar. Tem momento que a gente precisa se posicionar. E a gente não pode ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Se posicione na onde o Senhor te colocou para você falar. Nós também seremos cobrados por aquilo que nós não falamos e por aquilo que nós vamos falar. Nós seremos cobrados diante de Deus. Mas sempre fale o quê? A verdade. Fale a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fale a verdade. A verdade que mora em você pode salvar milhares de pessoas. A verdade que mora em você pode salvar famílias que estão às vezes à beira da destruição. A verdade que mora em você pode salvar hoje uma pessoa do suicídio. A verdade que mora em você pode salvar jovens, pode salvar uma geração, pode alcançar uma sociedade.
na verdade que mora em você. Porque aquilo que está em você é maior do que está no mundo. Então não tenha medo. Não tenha medo em nome de Jesus. Não tenha medo, seja forte, seja corajoso e se posicione. E aí, quando a rainha Esther soube disso tudo, ela falou assim, vamos convocar então o povo para um jejum e oração de 3 dias. Fala para o povo jejuar a meu favor, que eu vou falar aqui para as minhas servas também jejuarem, porque já faz um mês que o rei não me chama para a presença dele. E se eu for para a presença dele, sem ser chamada, eu posso também morrer, eu posso ser aniquilada, eu posso ser banida. Então eu também preciso de um milagre. Aí Mardoqueu convoca todo o povo para o jejum e para a oração. E aí, depois desses 3 dias, rainha Esther vai para a presença do rei. Quando viu a rainha Esther, quando o rei viu a rainha Esther, ali no pátio, ele teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Então, ela encontrou favor diante de Deus. Quando você ora, quando você jejua, quando você busca a Deus em primeiro lugar, Deus se move a seu favor. Deus se move a seu favor. Deus se move com graça. Deus se move com misericórdia. E tem uma diferença entre graça. Graça é o favor imerecido. Favor, ele é liberado pelo rei. Então eu precisava do favor do rei. Do favor do rei da glória. Assim como tem coisa na nossa vida que a gente precisa do favor dele. Senhor, eu preciso do teu favor. Eu preciso de um milagre nessa área da minha vida. Eu preciso de um milagre. Eu preciso do teu favor sobre mim. Então hoje é o culto do favor sobre a sua vida. Você não vai sair deste lugar, dessa atmosfera de favor, sem o seu favor. Você vai depois me falar, pastora, Deus derramou o seu favor sobre mim. Amém? Eu creio nisso, gente. Eu creio nisso. Porque na unção, a unção que eu honro, nela eu prospero. Deus me abençoou com um favor essa semana e Ele vai te abençoar com o favor dEle na sua direção. Receba! 4ª coisa, Deus muda a história através dos pequenos detalhes. Quando o rei aceita que ela venha à sua presença e ele aceita e dá misericórdia para ela, ela fala assim, rei, eu quero preparar aqui um banquete para você e para Ramã, para esse abençoado. Ela só não falou assim, né? Mas eu que estou falando. Esse abençoado, vamos lá também junto para esse banquete. E aí o rei, gente, o rei é generoso demais. Eu te darei assim tudo, né? Te darei até... Você pedir metade dos meus bens. Gente, que rei maravilhoso é esse, generoso. Eu te darei tudo que você pedir, minha rainha. Aí tá, beleza. Mas aí ela inteligente, cheia de sabedoria, ela não saiu dando com a língua nos dentes, não. Entendeu? Ela pegou e falou, vem para o meu banquete. Que eu preparei um banquete, vem você e Ramã. O rei, ok, gente, falou em comida, bebida, o rei estava lá, né? Rei festeiro, né? E aí, ele foi. Aí os dois foram e tudo. Chega no dia seguinte, chega nesse dia, ele fala assim, pode falar, minha rainha, o que você quer? Não. Vem no dia seguinte, que no dia seguinte eu vou falar o que eu quero. Eu fiquei assim pensando, gente, que mulher inteligente. Que inteligência é essa, rapaz, que eu também quero essa inteligência. Porque lá atrás, ó, se fosse qualquer outra mulher, já tinha falado da sua origem, já tinha falado no meio do harém, no meio das virgens, já tinha falado, eu sou pobre, eu sou miserável, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, o que eu estou fazendo aqui no meio? Não, a menina não falou nada, não falou sua origem, não falou nada. Ficou quietinha, ficou pianinho. Aqui também, na hora que ela precisou de um milagre, ela não saiu falando do que precisava. Ela falou, bora, vamos para um banquete, vamos comer, né? Porque homem gosta de comer, né? Não, gente? Chamou o marido para comer, entendeu? As mulheres têm que ser inteligentes em nome de Jesus aqui, ó. Chama para comer primeiro, antes de uma conversa séria. Antes de uma conversa, você sabe aquele DR? Não sai falando da DR na hora que o marido põe o pé assim dentro de casa, já sai falando DR de tudo, não. Não, chama o marido para o banquete, menina. Tá vendo? Aí, chamou para o banquete, ele falou, não é nesse banquete que eu vou falar, não. Vamos para mais um, amorzão? Vamos para mais um. Porque gosta, homem não gosta de comer? Fala aí, Taca, gosta de comer, né, não? Então a mulher fala assim, eu quero, né? E aí, beleza, chamou o rei pro outro dia. E aí, gente, nessa conversa séria aí, ela fala assim, Ramã aqui, ó, quer matar todo o meu povo. Ramã quer aniquilar todo o meu povo. Meu povo, povo de Deus, povo judeu. Do rei, gente, o rei já ficou aqui, ó, o rei ficou tão furioso que o rei está dizendo que ele saiu e foi para o pátio, deixou a rainha assim. O homem ficou indignado. Nisso, Ramã foi tentar lhe suplicar.
suplicar por misericórdia para a rainha. Na hora que o rei volta, ele pega lá o Ramã, debruçado em cima da rainha, e fala: ousa atacar a rainha aqui dentro da minha casa, dentro do palácio. Ah, já era. Esse Ramã, que tinha levantado uma forca para matar Mardoqueu, rapaz, vamos ver aqui os próximos capítulos. Olha aí. Primeiro que, nesse aqui é um detalhe, tá? Primeiro é o detalhe para chegar à história final. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de Mardoqueu, tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei, seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. E esse rei era um rei generoso, como a gente já pôde ver desde o começo da história, que deu um banquete 6 meses, depois deu um banquete 7 meses, ficou perguntando para a rainha, né, o que ela queria receber, que ele daria metade do seu reino. Pois é, nada foi feito. Ah, não pode ficar assim não, não vai ficar assim de graça não. Oxe, tinha 2 pessoas lá querendo me matar e nada foi feito para esse homem, para o Mardoqueu. Aí, continuando aqui a história. Deus transforma então vergonha em honra. Em honra. Quando o rei fica sabendo disso, ele está lá conversando, ele fala assim: quem que está lá no pátio? Quem está chegando lá? Fala assim: está chegando Ramã. Manda chamar Ramã para dentro. Ramã, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer na vida de uma pessoa? Entendeu? O que eu devo fazer? Qual é a honra que eu devo dar para essa pessoa? E aí Ramã pensou assim: essa pessoa deve ser eu, né? Rapaz, ele deve estar falando de mim. O rei está querendo honrar alguém e ele está perguntando ainda: o rei deve fazer para essa pessoa da qual ele quer honrar? Rapaz, deve ser eu. A Bíblia está dizendo assim: ele pensou. Aí eu até escrevi na minha Bíblia assim: pensou errado. Pensou errado. Pensou errado. O inimigo pensou errado. Não é verdade, gente? Um cara orgulhoso, entendeu? Querendo aniquilar o povo de Deus, pensou errado. Aí ele já começou a falar: você deve colocar ele no cavalo, colocar vestes reais, deve colocar uma coroa na cabeça dele, e ainda sair falando: ó, esse é o homem da qual o rei deseja honrar, esse é o homem da qual o rei deseja honrar. Daí ele falou assim: tá bom então. Então você vai lá, pega o cavalo, pega as vestes reais, pega a coroa, pega tudo e chama lá Mardoqueu, porque você vai fazer isso com ele no meio do povo. Gente, eu fico pensando na cara de Ramã nessa hora. Ele ficou, gente, nossa, ele virou no giraia dentro dele. Só não fez isso na frente do rei, né, gente? Mas ele deve ter ficado assim, revoltado nessa hora. Mas foi e obedeceu lá. Obedeceu o rei. Quando ele voltou para a casa dele, gente, ele voltou assim, gente, triste. Ele voltou, gente, com raiva, voltou com raiva. Só que ele tinha uma mulher, gente, que a mulher dele então era jararaca também, a mulher dele. Estava lá a mulher dele, você pode ler na história, a mulher dele e o povo. E ele pega e ele pede aí, ele conta, né, que ele quer matar o povo de Deus, ele conta que quer matar os judeus e tudo. A mulher dele, pensa, gente, por isso tem que tomar cuidado, tem mulher que eu vou falar assim, meu Deus do céu, né? Rapaz, misericórdia. Tem mulher e amigo que dá conselhos malignos. Deram conselho para ele, faz uma forca lá de 20 metros de altura. Gente, 20 metros de altura é o quê? É grande, vamos lá, gente. Faz uma forca de 20 metros de altura para você matar aí Mardoqueu. Falou assim, aconselhou isso. E ele falou assim: boa ideia. Boa ideia. Falou para a mulher: boa ideia. Gente do céu. Tá vendo aí, gente? Então tem mulher que é boa, mas tem mulher que é ruim também, viu, rapaz? Misericórdia. Então tem que saber aí para quem você dá ouvido. Então, aí o que aconteceu? Aí mandou fazer essa forca aí, então, para Mardoqueu. Mas olha só, Deus transformou vergonha em honra, que eu já acabei de falar aqui, glória a Deus por isso. E aí, olha só, o inimigo cai na própria armadilha. Vamos lá. Esther 7, 9 e 10. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, diz: há uma forca de mais de 20 metros de altura, junto à casa de Ramã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Então Ramã preparou, fez toda essa artimanha por trás de tudo isso daí, entendeu? Mas a rainha Esther, ela orou, ela jejuou, ela convocou o povo, ela buscou ao Senhor,
ela foi falar com o rei no tempo certo, na hora certa. O Senhor derramou favor sobre ela. Rei derramou misericórdia sobre ela. E aí, gente, tudo aquilo que Ramã tinha arquitetado como povo de Deus, ele caiu na própria armadilha. Então, toda armadilha forjada contra a tua vida, ela não vai prosperar. Todo levante de Satanás contra a tua história, contra o teu ministério, contra o teu chamado, não vai prosperar. O inimigo já perdeu. O inimigo é derrotado. A armadilha que ele fez, a armadilha que ele preparou sobre a sua vida, já foi desfeita hoje. Em nome de Jesus, já foi desfeita. Amém? Até aqui? Glória a Deus por isso. E aí, gente, para a gente finalizar aqui, essa história linda, Deus muda decretos e traz a vitória. Traz a vitória. Esther 9:22. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e neste mês a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto num dia de festa. E escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festas e de alegria, de troca de presentes, de oferta aos pobres. Quando foi dito que todos os judeus iriam ser mortos, a lei não podia ser revogada. Lembra que era irrevogável? Quando a rainha Esther foi conversar com o rei, ele falou para Mardoqueu, então, escreve o que você tem que escrever, escreve aquilo que você acredita que tem que ser feito, para que a gente possa fazer algo a respeito disso. E ele falou assim, então dê o direito dos judeus lutarem para se defender. E aí eles fizeram armas e tudo mais, e eles lutaram, e os judeus ganharam. Lógico, gente, muita gente foi morta, foi uma coisa horrível. Porém, eles deram o direito do povo se defender. Deram o direito do povo de se defender. E é isso que Israel tem feito. Como muitas pessoas têm falado aí nas redes sociais, e às vezes não entende de política, às vezes não entende de história, às vezes não entende de coisas espirituais, ficam falando, olha aí, Israel atacando. Mas não, gente, o Irã, o povo lá, que é esses extremistas, que na verdade não é todo o povo irã, porque tem muitas pessoas que moram naquele país e não concordam com o governo, não concordam com essas barbaridades. Eu estou falando desses extremistas, eu estou falando desses aí que têm ódio contra o povo de Deus. Essas pessoas, eles aí se levantaram contra o povo de Deus, mas Israel tem o direito de se defender. Como nós também, como povo de Deus, temos o direito de nos defender. Então, eles não atacaram primeiro, eles já estavam sendo atacados, eles já estavam sendo ameaçados. Quando você vai ver a história, quando você vai ver a política, quando você vai ver por trás de tudo, você vai ver que Israel, os Estados Unidos e todo mundo que é a favor de Israel, que ama Israel, já estavam sendo ameaçados. E nós não podemos pensar que só é o povo de Deus, só é os judeus. Não. Nós fomos enxertados na videira. Então, não é só o povo de Deus, o povo dos judeus que vão ser perseguidos, que vão ser, eles vão correr atrás. Não, gente, é a gente também. A gente entra nisso tudo. Então, nós temos que sim orar pela paz de Jerusalém, nós temos que orar pela paz de Israel, nós temos que orar pela prosperidade desse povo, porque nós também estamos junto com eles. Então, não pense que é só para eles. Está falando deles, está falando da gente também. Para você entender como que são as coisas espirituais, como são as coisas bíblicas. Está mexendo com eles, está mexendo com a gente também. Então, que hoje você se levante em nome de Jesus para orar, para interceder, para buscar a orientação do Senhor e buscar o favor do Senhor também. E, gente, depois disso tudo, lógico que foi festa. Festa. E aí, nesses dias agora, teve a festa do Purim. Não sei se vocês viram, né? No dia 3, no dia 4, festa do Purim. O que antecede essa festa é dia de arrependimento. Porque não adianta a gente só fazer festa se não tem arrependimento, gente. Então tem que ter arrependimento, tem que ter metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude, para que o Senhor transforme todo pranto em alegria, toda tristeza em alegria, todo fracasso, toda derrota em vitória. Amém? Então aí nesses dias aqui teve a festa do Purim, onde eles celebram com muita alegria, muita festa, muita dança, né, com comes e bebes também, e é um dia maravilhoso, porque as pessoas celebram, porque Deus deu o quê? Livramento. Livramento. Então hoje eu queria que você se colocasse de pé, e nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor, e pedir ao Senhor que nos dê a vitória, que nos dê o livramento, porque Deus é aquele que muda decretos. Deus é aquele que muda os cenários da nossa vida. Quando tudo parecia perdido,
Quando aquele decreto de morte foi lançado sobre o povo, Deus levantou ali um mediador para que toda essa história fosse revertida em vitória. E o nosso mediador, ele se chama Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.